O Desaparecimento do Universo, capítulo 7, continua. E o Gary, desde que eu me lembro de perdoar, ainda posso cuidar dos meus negócios. Enquanto estou ocupado mudando o pensamento do mundo, não tenho que negligenciar minha vida pessoal e as coisas que quero conquistar, sabendo que essas coisas são ídolos ou substitutos para Deus projetados em um roteiro de sonho, posso perdoá-las ao mesmo tempo. E a puxar, você entendeu. Terás preocupações com o corpo enquanto parecer estar aqui. O dinheiro não vai comprar felicidade para você, mas vai comprar alimento, abrigo, roupas, meio de comunicação e muitas outras coisas que não são más. Não há nada errado em tornar isso grande também, mas por que torná-lo real, especialmente agora que você sabe o que está acontecendo? É engraçado conhecer a verdade. Você não tem que aceitar tudo da maneira tão séria, porque teria inveja daqueles que não conhecem a verdade. O presidente dos Estados Unidos pensa que de fato é o presidente dos Estados Unidos. Enquanto aceitar o sonho, este vai ter o poder de ferir a ele ou um dia a ela. E o Gary, você disse que me daria exemplos de aplicação do perdão. Puxa, sim. Vou lhe dar um exemplo da minha vida final, embora não vá dizer exatamente em que ponto do seu futuro ela aconteceu. E Arten vai lhe dar um exemplo durante alguma outra visita. Acima de tudo, queremos que você nos dê exemplos desta vida. O tempo acabou, você apenas não pode ver isso. A maneira de experimentar a verdade é perdoar o que está à sua frente agora. Tem um negocinho aqui que a Puxá fala a ela do presidente, tem uma notinha. Puxá que se refere a uma possível mulher presidente dos Estados Unidos no futuro. E a Puxá continua. É preciso entender que se o curso está ensinando que não existe hierarquia de ilusões e se o milagre é uma mudança na percepção, onde você muda para o roteiro do Espírito Santo, então o milagre não é menos importante do que outro. Naquela que você chamaria de minha vida final, porque foi quando experimentei minha iluminação, aprendi que era tão importante perdoar um resfriado quanto perdoar um ataque físico, e era tão importante perdoar um insulto sutil quanto a morte de um ser amado. Se pensar que isso parece ser sem coração, está errado. Fiquei magoada quando meus pais morreram e também doeu quando meu marido morreu. Entretanto, o que é percebido como tragédia pode ser perdoado com a mesma rapidez com que você está disposto a reconhecer que a separação de Deus nunca aconteceu. É apenas um sonho e ninguém é culpado, incluindo você mesmo. E tem um quadradinho de importância. É importante perdoar um resfriado quanto a um ataque físico, e é tão importante perdoar um insulto sutil quanto a morte de um ser amado. Voltando. Naquela vida, eu era uma mulher que, por acaso, era uma cidadã americana. Milagres não conhecem fronteiras, e não importa de onde você é. Só estou mencionando isso porque meus pais tinham imigrado para cá vindo da Ásia Meridional, o que explica meu nome. Era professora em uma ótima universidade e gostava muito disso. Não tinha muitos amigos porque era quieta, mas era muito boa no que fazia. Também amava um curso em milagres e era grata por Jota ter dado algo que era obviamente planejado para ajudar pessoas muito inteligentes a alcançarem a iluminação em um mundo onde as ideias de qualquer natureza, incluindo as espirituais, eram destinadas às massas comuns. Isso não é uma depreciação. Nos séculos 21 e 22, a verdade é que um curso em milagres não vai atender às necessidades espirituais das massas, apenas de uma pequena minoria. O curso será bem mais compreendido daqui a 500 anos do que nos próximos séculos. Sim, o público reconhecerá que o curso é J falando a palavra de Deus antes disso, mas fazer com que ele atenda às necessidades espirituais ritualistas do público é uma questão totalmente diferente. O cristianismo não tem nada a temer em relação ao curso. Todas as principais religiões do mundo ainda estarão aqui daqui a 1000 anos. Durante minha vida final, pratiquei o curso por 41 anos, desde os 43 anos de idade até minha transição, com 84. Entretanto, minha iluminação ou ressurreição veio 11 anos antes de eu deixar meu corpo para trás. Nem tenho como lhe dizer quanto aqueles últimos 11 anos foram um êxtase permanente, quando o tempo deixou de ser relevante, e quanto é maravilhoso que sua realidade permaneça dessa forma para sempre. Esse foi o resultado de praticar o perdão como um hábito quase constante por muitos anos consecutivos. Disse que a vida é apenas uma coisa depois da outra. A vida com o curso
também deveria ser apenas uma coisa depois da outra, exceto que quando uma das coisas pede perdão, você o dá. Mais uma vez, não é preciso tentar ser amoroso. Se perdoar, o amor será revelado naturalmente, porque é isso o que você é. E o Gary, 41 anos parecem um tempo terrivelmente longo para estudar o curso. E a Purchá fala: você está olhando para isso de forma errada. Eu teria vivido aqueles 41 anos de qualquer forma. Como você iria preferir passar a segunda metade de sua vida, sendo pacífico ou não muito pacífico? E o Gary: isso faz sentido. E a Purchá: quando estava com 50 anos, já fazia 18 anos, que era uma professora em uma escola prestigiada, quando um estudante foi reprovado em uma de minhas classes. Esse jovem, que era mentalmente desequilibrado e temia a reação de sua família às suas notas baixas, veio ao meu escritório e me disse para mudar sua nota, ou ele me acusaria de ter exigido que fizesse sexo comigo em troca de uma boa nota. Ele disse que a menos que eu o aprovasse, diria a todos que recusou minha proposta sexual e que eu reprovei por aquela razão. Embora tivesse todas as evidências de que precisava para justificar a reprovação dele na forma do seu trabalho e dos seus exames, quando me recusei a mudar sua nota, aquele homem doente, mas convincente, foi a público. Ele não teve problemas para encontrar um repórter ávido que estava buscando progredir em sua carreira. A história foi repetida em outros meios da mídia. Aí, 2 outros estudantes que tinham notas ruins, um deles uma mulher, também se apresentaram para dizer coisas similares. A percepção pública e as matrículas são muito importantes para certas universidades. Apesar da minha inocência e do meu direito de estabilidade no emprego, uma brecha legal foi encontrada para me forçar a sair, destruindo minha carreira. Eu não podia acreditar naquilo. Por um instante, fiquei devastada. Parecia que todos na comunidade acadêmica haviam me abandonado. A verdade nem mesmo importava. Décadas de estudo e de trabalho foram pelo ralo. Eu não tinha feito nada errado, mas estava destruída. Nunca mais consegui outro trabalho naquela vida que tivesse tanto prestígio ou que fosse tão bem remunerado. Felizmente, através da perseverança, finalmente encontrei um emprego que era satisfatório e encerrei minha carreira me sentindo como se tivesse feito algum tipo de contribuição. Desnecessário dizer que o que aquele jovem e outras pessoas me fizeram foi uma das lições de perdão mais importantes da minha vida final. Eu tinha criado um modo de vida, eles o tiraram de mim. E o Gary: isso é mesmo de enlouquecer. Como você lidou com essa situação? E a Purchá: mesmo com um fogo brando, uma série de imagens progressivas relacionadas, você não age de maneira muito diferente. Ainda lida como uma imagem de cada vez. Felizmente para mim, eu tinha o curso e eu compreendia muito bem quando toda a coisa começou. Então meus sentimentos de devastação não permaneceram. Essa é uma das melhores coisas sobre um curso em milagres. Mesmo se for atingido e se ferir, se quiser perdoar, a dor não vai durar nem perto de muito tempo. Só por isso já valeria a pena fazer o curso. Se você sabe que esse é o seu sonho, existe uma parte sua que sabe que de fato não existe algo como injustiça. Você inventou tudo e teve o que quis por uma razão. Tinha que manter sua individualidade e projetar a culpa por ela em alguma outra pessoa ao mesmo tempo. Tão conveniente. Eu sabia mais do que isso. Quando digo que foi um fogo brando, estou dizendo que sim, tive uma série de aborrecimentos para perdoar, porque muitas coisas diferentes aconteceram uma após a outra. Mas consegui perdoá-las, uma coisa depois da outra. Veja só, eu já tinha o hábito de me lembrar de que isso era o meu sonho e que as figuras do sonho estavam encenando para mim. Já vinha praticando isso por 7 anos e tinha convicção de que aquelas pessoas não existiam na verdade e nem seu abandono, as razões para o meu embaraço ou a injustiça aparente daquilo tudo. Logo que pensei nisso, o que logicamente teve que seguir foi me lembrar de que aquelas pessoas de fato não eram culpadas. Se elas não existiam, onde a culpa poderia estar além de mim? Mas se a separação de Deus nunca aconteceu, então eu também não era culpada. Foi difícil, mas consegui perdoar toda a situação ou pessoas que estavam em meus pensamentos ou à minha frente, e perdoar a mim mesma ao mesmo tempo. Agora, de vez em quando, em vez de ver a outra pessoa como culpada, eu podia ver a nós dois como inocentes. Como eles poderiam ser culpados se aquilo era um sonho que eu tinha inventado e eles eram um símbolo do que estava no meu inconsciente?
Quando você de fato entende que não tem ninguém lá fora além de Cristo, pode dar a outra pessoa a dádiva do perdão e da inocência. Daí, como o curso ensina, é assim que você vai pensar sobre si mesmo. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. Assim, depois de perdoar, confiei em Jota, que eu sabia que também era o Espírito Santo. Tentei me lembrar de que não importava se podia haver resultados ou não. Se você trabalhar com Jota ou com o Espírito Santo e praticar o perdão, sempre vai ter um impacto. Como o curso diz, logo no início, nos primeiros 50 princípios dos milagres. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. E o Gary, você quer dizer como o lugar onde a arte está nesse instante? E a puxar. Sim, não apenas o milagre tem efeitos em sua própria dimensão de tempo, mas ele também afeta outros lugares e períodos, incluindo suas vidas passadas e futuras. E o Gary, isso é legal demais. Você me deu os aspectos básicos do funcionamento disso, mas sinto que não é tão simples quanto está fazendo parecer. A puxar. É simples, Gary, mas nunca disse que seria fácil. Na verdade, eu disse que era difícil. E lembrar-se de fazer isso quando você fica preso nas situações é a parte mais difícil. Algumas vezes vai parecer impossível, mas não é. Pode ser feito e vale a pena. O exemplo que acabei de dar teve que ser perdoado durante um período de 6 meses. Anos mais tarde, ainda pensava de vez em quando naquilo e algumas partes tiveram que ser perdoadas novamente. É assim que acontece com as lições de perdão mais difíceis na sua vida. No entanto, você aprende ao mesmo tempo que também é importante perdoar as coisas, aparentemente pequenas, conforme segue em frente. Finalmente, você começa a compreender que elas são, na verdade, todas a mesma. Quanto mais praticar, melhor ficará nisso, e vai parecer mais fácil de vez em quando. A chave é fazer isso e não desistir. Agora, vou lhe dar algumas boas e más notícias. Qual você prefere primeiro? E o Gary, gostaria de algumas boas notícias. Você sabe o quanto sou positivo. E a puxar. Tudo bem. Neste nível, quando o curso pergunta por que esperar pelo céu, ele quer dizer que você pode experimentar a paz de Deus agora. Nós dissemos que o curso ensina que unir-se ao Espírito Santo e usar sua mente certa é contraparte perceptual de criar no reino. Você não tem que esperar para se sentir bem. Haverá muitas experiências de paz quando escolher o instante santo. São necessárias muitas dessas experiências para produzir o instante santo final da iluminação. Agora estão as más notícias. Não são tão ruins assim. Se eu lhe dissesse que você precisaria de um bom tempo para se tornar completamente iluminado, ficaria desapontado, não é? E o Gary, claro que sim. E a puxar, não vou dizer exatamente quanto tempo isso vai levar, pelo menos não hoje. Deixe-me lhe fazer uma pergunta muito séria. O quanto você estará iluminado daqui a um número X de anos se não praticar o perdão do Espírito Santo? E o Gary, percebo o que quer dizer. Se for uma escolha entre me tornar iluminado muito mais rápido ou não me tornar iluminado muito mais rápido, não, então a escolha é óbvia. E a puxar, muito bom, um estudante brilhante e intemporal. Mas quando lhe dissemos que o visitaríamos durante 9 anos, você perguntou se estava na classe atrasada. Gary, eu me lembro. E a puxar, nós dissemos que não. O curso é um processo. Isso é assim para todos, a menos que você seja um gênio espiritual que já está praticamente iluminado, e existem apenas aproximadamente 20 deles no mundo. As más notícias são que, para todos os outros, incluindo você, esse é um processo que requer tempo e trabalho. É por isso que nós enfatizamos que este é um caminho espiritual para a vida toda. Existem inúmeras recompensas ao longo do caminho, algumas delas lindas e bastante inesperadas, mas elas acontecem dentro de um processo difícil. No Manual para Professores, o curso fala sobre um período de desassentamento. E agora tem que atingir um estado que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado todo julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Só depois disso você pode atingir o que o curso chama de período de consecução, que é o estágio da paz real. Tem um quadradinho aqui. Este é um caminho espiritual para a vida toda, com inúmeras recompensas ao longo do caminho, mas elas acontecem dentro de um processo difícil. E o Gary fala, uma pergunta rápida, antes que eu me esqueça.
Uma das coisas que me aborrecem demais não é apenas quando eu julgo os outros, mas quando eles me julgam. E a Puxa fala, mas veja, Gary, o julgamento deles sobre você é, na verdade, seu próprio auto-julgamento que está sendo visto do lado de fora. Eles nem mesmo estão lá. Você continua esquecendo isso. Sim, parece que eles realmente estão lá. Estão realmente lá. E que o julgamento está do lado de fora, mas não está. Quando você perdoa os outros, está, na verdade, perdoando o que está na sua própria mente. O pedido de amor deles é, de fato, seu pedido de amor. E o Gary, sempre tenho que ter esses pensamentos de perdão imediatamente? E a Puxar, não. E o Gary, não tenho que colocar as palavras direto na minha mente? E a Puxar, não. Você não tem que entender logo todos os detalhes, uma vez que realmente compreenda tudo isso, que é o motivo pelo qual esperamos que continue e aprofunde seus estudos. Isso vai se tornar uma parte permanente sua. Se esse tipo de pensamentos se tornarem dominantes em sua mente, isso não pode deixar de significar que o Espírito Santo está assumindo o comando. Pense nessas sugestões como destinadas a ajudá-lo a economizar tempo e a torná-lo mais efetivo quanto possível. A verdade é que sempre que tiver qualquer um dos pensamentos sobre os quais falei hoje, significa que escolheu J ou o Espírito Santo como seu professor, o que é um instante santo. Quando se lembra de fazer isso, perdoa. E perdoa no sentido quântico, em vez de no sentido newtoniano, e ver seus irmãos e irmãs tão inocentes quanto você, isso é um milagre. Que em vez do relacionamento especial do ego, quando você se une aos seus irmãos e irmãs como um em Cristo, isso é relacionamento santo. Se usar o sistema de pensamento do curso, não poderá falhar. O Espírito Santo sabe quais são suas intenções, sem que tenha que dizê-las no mesmo instante. Mas você tem que manter as ideias em sua mente para que elas se tornem dominantes. Use as ideias sobre as quais falei hoje, e isso vai acontecer. Com isso em mente, e para resumir, aqui está um exemplo do processo de pensamento do perdão. Lembre-se de que é útil estar vigilante contra as surpresas do ego. É preciso uma mente aguçada para fazer o que o curso diz e ser vigilante apenas por Deus e seu reino. Como o curso informa, milagres surgem de um estado milagroso da mente. Vou repetir. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão para o milagre. Nesse processo de pensamento, as palavras você e você podem ser aplicadas a qualquer pessoa, situação ou evento. Está tudo certo em improvisar enquanto mantém as ideias básicas. E também perceba, por favor, que o Espírito Santo vai se lembrar de remover a culpa inconsciente da sua mente e de promover sua cura do universo quando você perdoar, não importando se vai se lembrar de pedir isso a ele. Esse é o trabalho dele e ele é muito bom nisso. Você tem que se lembrar de fazer o seu trabalho e não imediatamente. Então, se não imediatamente, então mais tarde. Se você se esquecer completamente, pode estar certo de que o roteiro do ego vai acabar lhe trazendo uma oportunidade similar que vai funcionar tão bem quanto esta. Perdão verdadeiro, um exemplo do processo de pensamento. Perdão verdadeiro, um exemplo do processo de pensamento. Você não está realmente ali. Se eu pensar que você é culpado ou a causa do problema, e se eu o inventei, então a culpa e o medo imaginários têm que estar em mim. Uma vez que a separação de Deus nunca aconteceu, perdoo a nós dois pelo que nós realmente não fizemos. Agora existe apenas inocência e eu me uno ao Espírito Santo em paz. Por favor, sinta-se livre para usar este exemplo de um processo de pensamento de perdão, o quanto quiser para ajudá-lo a adquirir o hábito de perdoar. E o Gary, gostei disso. Agora tudo que tenho que fazer é me lembrar de pensar desse jeito quando a batalha estiver feroz. E a puxar. Relaxe, Gary. A guerra acabou. Sempre que se lembrar da verdade. Vou embora agora, mas sei que você vai me perdoar. Na verdade, J diz em seu curso que ele sabe que você vai, no final das contas, ouvi-lo e praticar o perdão verdadeiro. E assim todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e os ódios escondidos desaparecerão, e toda a beleza que eles ocultavam aparecerá como os gramados do céu e aos nossos olhos para erguer-nos bem acima das estradas espinhosas pelas quais viajamos antes que Cristo aparecesse.
Nas semanas seguintes a esse extraordinário encontro de aprendizado com Porchat, percebi minha reação negativa crescente a um membro do meu grupo de estudos. Esse cara, que eu considerava como meu amigo, falava de maneira muito alta e agressiva, e frequentemente dominava o tempo que passávamos discutindo o curso em nossos encontros. Seu conhecimento do curso era impressionante. Não sei se já encontrei alguém que não seja conhecido publicamente como um professor do curso que conheça tanto sobre ele quanto esse cara. O problema era que ele usava seu conhecimento técnico do curso para fazer com que ele estivesse certo e os outros errados, em vez de usá-lo para perdoar. Essa é uma armadilha que o ego pode usar para enganar qualquer estudante inteligente do curso, resultando em uma atitude que diz: olhe para mim, sei tanto a mais do que você que devo ser muito iluminado. O comportamento do meu amigo no grupo fez com que eu compreendesse claramente o fato de que o que importa não é apenas o que você sabe, mas o que você faz com isso. De fato, só saber como perdoar não me levaria para casa se eu de fato não o praticasse. E quem poderia prover uma oportunidade melhor de aplicar meu novo conhecimento do que meu amigo, cujo estilo abrasivo de ensino ocupava tanto tempo em nossas reuniões? O que essas afirmações em voz tão alta poderiam ser além de um pedido de amor? E qual era a maneira mais certa de experimentar o amor, além de remover tudo que estivesse no caminho daquele amor, através do perdão? Considerei a possibilidade de Porchat e o curso estarem certos, conforme observava e ouvia meu amigo em nossos encontros. Tentei compreender que ele não estava lá na verdade, eu estava apenas sonhando. E ele era uma figura que eu tinha inventado para que pudesse identificá-lo como o problema, que estava me tirando a paz. Ou seja, minha irritação com ele. No roteiro do meu ego, ele era o culpado, não eu, mas agora eu podia mudar minha mente. De fato, não importava se eu tinha entrado em contato com a forma da minha própria culpa que ele estava simbolizando para mim. Tudo o que importava era que perdoasse. O Espírito Santo cuidaria dos detalhes. Sem separação, esse cara não poderia existir a parte de mim. E se nossa separação de Deus era uma ilusão, nenhum de nós teria a possibilidade de existir como indivíduo. O que eu estava vendo não estava lá na verdade. Agora podia perceber a inocência, ou a percepção verdadeira, ao ter a atitude de que ele era inteiramente sem culpa. Pude perdoá-lo pelo que de fato não estava acontecendo. Com esse ponto de vista, meus próprios pecados, dos quais eu me acusava secretamente, também estavam perdoados. Liberei meu irmão para o Espírito Santo em paz e, portanto, também estava liberado. Sabia que esse período era apenas um passo ao longo do caminho à minha frente. Certamente, haveria resistência em perdoar muitas pessoas mais difíceis e circunstâncias desagradáveis. Milagres eram todos o mesmo para o Espírito Santo, mas definitivamente não para o ego. Nem sempre iria querer olhar para o meu ego como sendo projetado nos outros. Perceber essa própria resistência era uma parte essencial de fazer o curso. Na verdade, perdoar a mim mesmo quando não fazia o curso muito bem era uma parte importante do processo. Meu ego não poderia ser perdoado e desfeito sem que eu olhasse para ele primeiro. E como ele poderia aparecer de modo mais dramático do que no desejo de não perdoar? Claro, eu tinha resistência, mas também persistência. Algumas vezes precisava de um segundo, um minuto, meia hora ou um dia. Mas sempre que sentia o forcado do julgamento subindo dentro de mim, pronto a condenar algo ou alguém que parecia estar do lado de fora, sempre mudava minha mente, perdoava e me lembrava de quem meus irmãos e irmãs realmente eram. Aí, como consequência certa, eu me lembrava de quem eu era. Talvez seja assim que uma vida comum possa se tornar grande, sem que o mundo nem mesmo perceba isso, pois, quando praticava o perdão verdadeiro, não me importava mesmo com o que o mundo pensava que sabia. E a gente terminou o capítulo 7. E esse capítulo foi sensacional, falando de crucificação, de bode expiatório e tudo mais. E que a gente possa viver isso. Ensina só amor, pois é só isso que tu és.